Olá, o Moneyport conversa hoje com a Maíra Atui. Ela é diretora de marketing da Verizon Media para a América Latina, companhia global de mídia. Tudo bem, Maíra? Obrigado pela visita. Tudo bem, obrigado pelo convite. Maíra, para a gente abrir essa entrevista, queria saber sua opinião, sua avaliação sobre o mercado publicitário brasileiro hoje. Tá certo. Bom, o mercado publicitário, na minha visão, é um mercado muito bem estabelecido, é um dos maiores mercados do mundo, né? E olhando por uma ótica de transformação, eu vejo uma grande transformação olhando para a questão de gêneros, o que eu acho muito interessante, né? Inclusive, a gente viu uma pesquisa feita pelo grupo de planejamento, que eu acho que aconteceu uns 2 anos atrás, focada nisso. Então, as empresas estão muito abertas a isso, falando sobre o tema. Então, assim, eu acho que é um mercado que está em transformação, olhando para a equipe, olhando para os funcionários, olhando, né, para essa questão da diversidade, o que é muito bom. Qual que é a importância, então, dessa transformação, dessa mudança? Eu acho que a importância é a diversidade, né? Então, a gente sabe que quanto mais diversidade a gente tiver, é um olhar que a gente consegue abranger um olhar para todos os públicos, né? Então, que são todos os nossos consumidores, né? Então, acho que é algo de muita valia a gente ter vários tipos de opiniões e vivências diferentes dentro de uma empresa. Colocando o avanço da tecnologia nesse trabalho aí no dia a dia, como que ela afeta na área, nos profissionais da área? Eu acho que o avanço da tecnologia, ela traz um skill diferente de profissional, né? Que a gente diz sempre da mente de aprendiz, né? Então, a gente precisa, acho que, olhar para a tecnologia de uma forma um pouco sem julgamentos, realmente entender e aprender para a gente conseguir falar com os consumidores nos canais que eles estão presentes, né? Então, acho que sempre com essa mente de curiosa. E qual que é a sua avaliação sobre o mercado de trabalho? A gente vê que o profissional do marketing tem que lidar com uma criatividade, mas hoje tem um número muito grande de informações, né? Tem que saber interpretar essas informações. Os profissionais estão preparados, o pessoal que está entrando tem já esse preparo, ou até mesmo quem está há muito tempo na área tem buscado essa qualificação? Eu acho que sim. Na Verizon Media a gente tem justamente essa conversa bem presente. Eu acho que, no geral, o marketing ele tem saído de uma área de suporte e tem cada vez mais entrado no business, realmente, no DNA, nas conversas da liderança para falar de revenue, para falar de audiência. Então, a gente consegue realmente perceber o impacto dessa área. E quando a gente fala em criatividade e focada em insights, eu acho que sim, esse olhar é muito importante. E os profissionais têm tentado e têm se qualificado mais sim, com um olhar de pesquisa, de dados, né, para conseguir transformar isso em insights e isso refletir nas campanhas. E falando especificamente da Verizon, eu queria que você contasse um pouco mais o que vocês têm feito para se adequar a essas tendências. As tendências quais? Com relação a esses novos perfis do mercado de trabalho para trazer gente qualificada ou mesmo qualificar o pessoal que já trabalha na empresa? Sim, a gente tem buscado profissionais diversos, né? Então, por exemplo, a gente tem a área comercial, que ela é dividida em verticais, e com isso a gente busca não só profissionais focados na indústria, mas que tenham algum outro tipo de olhar e conhecimento que agreguem um pouco nesse olhar de data, de insights e pesquisa. E com relação agora a clientes e consumidores, o que vocês têm feito para se adaptar a essas mudanças de hábitos? Tá. Bom, a gente sabe que cada vez mais o cliente é o centro de toda a experiência, né? Então, com isso, a Verizon Media tem um perfil super bacana de realmente ser muito próximo do seu cliente. Então, a gente trabalha caso a caso, a gente pega o briefing e a gente faz um papel 360, né? A gente consegue trabalhar bem perto para entender essa necessidade do consumidor e utilizando tudo que a gente tem de data disponível, né, que a gente consegue usufruir para fazer com que a campanha desse cliente seja realmente mais assertiva. Falando agora do marketing como área estratégica da empresa, como pode alavancar os negócios? Bom, de novo falando de Verizon Media, a gente tem um papel muito legal de business partner com a área de vendas, né? O nosso viés, o nosso olhar lá é muito mais B2B. Né? Então, a gente tem uma parceria muito legal com a área de vendas, em que a gente entende profundamente quais são os desafios, né? O que eles buscam
como é que está o mercado, né, perante o olhar deles, e com isso a gente consegue trazer mais alternativas inovadoras. Hoje em dia a gente tem diversas plataformas que a gente criou de educação para esse mercado, que faz com que a gente tenha um olhar muito mais consultivo e se aproxime mais dos clientes. E o que os clientes procuram? Eu falo no sentido de o cliente ver que aquela relação é fundamental, ou, em linhas gerais, fazer o cliente se apaixonar pela marca. Bom, esse ponto é interessante, que há 2 anos atrás a gente fez uma pesquisa proprietária chamada Brand Love Index, que justamente mede o amor do consumidor pela marca. Então tem umas 6 categorias que eles elencam como as principais, mas os principais insumos que a gente tira dessa pesquisa é que os clientes eles querem experiência, eles querem marcas que eles confiem e marcas que tenham a ver com os valores deles, para eles criarem algum tipo de conexão. E falando nesse sentido, até num cenário geral, as marcas estão perdendo o receio de se posicionar? Acredito que sim. E muito mais do que isso, eu acho que as marcas elas não estão nem com, assim, podendo não se posicionar hoje em dia. Eu acho que é um must-have hoje, assim, ela se posicionar, justamente porque é dessa forma que ela vai criar conexões com seus consumidores, né? A gente, nessa mesma pesquisa proprietária que a gente fez há 2 anos atrás, ela diz que quanto mais a marca se posiciona de uma forma mais assertiva, mais conexões e mais fiel vai ser o seu consumidor. Em que situações a gente pode falar que é legal, pode entrar em polêmicas? Bom, eu acho que é sempre uma oportunidade para a marca se posicionar, né? Mas eu acho que é muito importante, como qualquer comunicação, que essa mensagem seja verdadeira, né? Que tenha a ver, se conecte com o DNA da marca, para que não seja algo pontual e que ela consiga sustentar essa narrativa ao longo de muito tempo. Então, o ideal é que isso seja bem discutido internamente. Exatamente. E como fazer isso? Como que é o processo? Eu acho que se está dentro do DNA da marca é algo natural, né? Essa conversa surgir, né? Tem diversos exemplos de marcas que fizeram isso e ficou algo super coeso com a identidade da marca, e daí acaba nem sendo tão polêmico, porque está tão dentro do DNA da marca que é algo que realmente flui com a mensagem da empresa. Mayra, voltando a falar um pouquinho sobre a tecnologia, a gente comentou sobre o avanço, quantidade de dados que são coletados. Como tratar esse dado para que ele vire uma campanha criativa? Tá. Bom, os dados realmente cada vez mais são mais importantes, principalmente no que a gente já falou, que os clientes são o centro da experiência. Então, cada vez mais esses dados eles têm que ser olhados, e eu acho que a gente falou anteriormente também do skill do profissional, ele tem que ser treinado para extrair insights desses dados, né? Porque o dado por si só ele não traz o insight necessário para uma campanha. Então, acho que realmente vai cada vez mais importante. A Verizon Media tem um arsenal de dados que a gente usa. A gente sabe que tem várias regulamentações hoje em dia, né? Tem o GDPR, que saiu na Europa, em vigor, o LGPD no Brasil, que vai entrar em vigor esse ano. A Verizon Media já atua de acordo com essas legislações, então, assim, tem o dado e tem o cuidado com tudo isso também, que é o dado do consumidor final, né? E para a gente fechar essa entrevista, então, na sua avaliação, qual que é o principal desafio para a empresa nos próximos anos? O principal desafio da empresa, da Verizon Media, bom, a palavra da Verizon Media nesse momento é crescimento, né? Então a gente continua operando com esse olhar todo de inovação, né? Conectado à Verizon Media, e como é que a gente transforma toda essa inovação no que a gente consegue entregar hoje em dia, né? Então a gente tem muito esse olhar para conteúdo, branded content, então como é que a gente conecta todo esse crescimento e essa inovação na nossa entrega de hoje de mídia e tecnologia. Mayra, muito obrigado pela gentileza em esclarecer nossas dúvidas, e obrigado mais uma vez pela visita. Obrigada pelo convite. Obrigado pela atenção e até a próxima.